Oi, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando. Em nome do INER e ProEspuma, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dos que vão chegar por aqui, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem interesse em saber como fazer a jornada de venda para o cliente, né? Então, vamos lá. Começando aqui, quem sou eu? Sou Débora Fernandes, eu sou diretora executiva do INER ProEspuma. A minha bagagem profissional envolve toda a gestão de relacionamento, negócios, eventos, no segmento de luxo, varejo e bens de consumo, né? Qual é o meu desafio aí no INER ProEspuma? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ProEspuma. A ProEspuma está no mercado já há 40 anos, reconhecida como uma certificação de qualidade em colchões de espuma e de molas. E o meu maior desafio como executiva do negócio é transformar o mercado colchoeiro e a forma como as pessoas compram e vendem colchões. Além disso, oferecer cada vez mais ferramentas estratégicas que o consumidor possa fazer escolhas mais conscientes sobre a compra de um colchão, né? E aí, eu quis trazer aqui para vocês o quê? Como é a jornada do cliente? O que o cliente, quando ele vai até a loja, quais são o passo a passo que eles transitam? Como vendedores, como lojistas, vocês devem saber que isso é uma grande dificuldade, né? Então, olhando para o cenário de uma forma geral, varejista, a gente entende que nós, como consumidores, porque todos nós, em algum momento da vida, somos consumidores, né? A gente tem o aprendizado e a descoberta, ou seja, a gente começa por um interesse pelo tema. Às vezes, a gente nem sabe que precisa comprar um colchão ou não comprar um colchão, mas algo te desperta para isso e você começa a ter aí esse interesse. Visto isso, a gente passa a reconhecer o problema. Opa, tenho que trocar, tenho um probleminha aqui no meu colchão. Vamos ver se é um problema mesmo? E aí você começa a buscar informações sobre o produto e o serviço, ou o serviço, né, que você está buscando aí melhoria. E aí, quando você começa a encontrar essas informações, você passa a considerar quais são as soluções que o mercado está me oferecendo aí. Quais são as especificações do produto que eu tenho que buscar que possam solucionar o meu problema, né? Passado isso, a gente vai lá para o final, que é a decisão de compra e a escolha do consumidor. E aí a gente tem diversas marcas que estão no segmento e como que a gente pode atuar para isso, né? Então, essa é a jornada do consumidor e vocês, como vendedores e lojistas, precisam sempre ficar atentos que a decisão de compra do consumidor, ela não está só ali na ponta, na hora que ele entra na loja. A jornada começa muito antes. Ela inicia quando começa a despertar o interesse sobre aquele assunto. Então, o seu relacionamento com o consumidor, ele já vem de antes e ele também vai depois, no pós. Então, isso é algo que precisa ficar bastante fresco sempre na cabeça de vocês, lojistas e vendedores, né? Visto isso, a gente traz um pouco mais de informação para o mercado, um pouco mais de informação, não, desculpa, que os meus amigos chegaram ali, eu perdi o foco. Visto isso, a gente traz um pouco mais de profundidade para o segmento de colchões mesmo, né? Então, qual é o comportamento do cliente quando ele vai buscar um colchão? O cliente, ele busca o quê? Ele busca transparência, gente. E o que é a transparência? O que tem dentro de cada um daqueles colchões? Sempre digo uma coisa, o colchão é um produto muito difícil de você comprar porque a gente não consegue olhar aquilo que tem dentro dele. A gente não tem o naked, né, como é o naked cake, que é o bolo pelado, a gente não tem o colchão pelado. Então, a indústria e vocês, vendedores de loja e lojistas, precisam passar esse conhecimento, essa transparência para o consumidor. Hoje não existem mais relações que não sejam de confiança. O consumidor não acredita mais em qualquer coisa que a gente está falando, né? Linearidade nas informações. Vamos lá, gente. Na hora que entra numa loja de colchão, as perguntas são sempre as mesmas. Cada loja
falam uma coisa diferente. Então, é importante que o mercado tenha essa linearidade para que aqueles que vendem bons produtos possam se diferenciar pela qualidade, pelo valor agregado que o produto oferece, e não por preço, porque senão fica uma disputa acirradíssima por preço e quem vende mais barato, né? E aí quem acaba se prejudicando sempre? O consumidor e a indústria lá na ponta que sempre fica como a vilã do negócio, né? E respaldo. Ok. Temos um diferencial, temos um valor agregado, e qual que é esse respaldo? São as certificações. Hoje a gente tem certificação compulsória, que é o Inmetro, a gente tem certificação voluntária, que é o Proespuma. Eu vou contar aqui para vocês, e isso garante qualidade no produto de vocês, né? É complicado vocês optarem por vender produtos que não têm uma certificação mínima do Inmetro, por exemplo, né? Hoje uma indústria que é uma indústria conceituada, tem que ter, no mínimo, o Inmetro aí nas suas referências. E referências confiáveis, qual é o direcionamento, quem é que está falando sobre o assunto no mercado, quais são as fontes confiáveis. Então, isso são alguns aspectos comportamentais que precisam ser ressaltados na hora, considerando todos os consumidores de colchões, né? Visto isso, eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês. O consumidor, o cliente, quando ele entra na loja para comprar um colchão, simplesmente? Nem sempre, né? Por quê? Ou ele busca dormir melhor. Ele está indo buscar um colchão ou um sono de qualidade? Ou quer dormir melhor? Sono de qualidade, não é isso? E aí, eu trago aqui uma oportunidade para vocês que estão na ponta, se relacionando com o cliente. Vocês sabiam que o Brasil é o 11º mercado em bem-estar no mundo? É um dos mercados mais relevantes, é o 11º. A economia de bem-estar, da indústria de bem-estar no Brasil, movimenta 400 bilhões de reais. Tá? Além disso, em 2023, e isso repercute para os anos seguintes, a sincronização do sono é uma das 9 tendências do mundo de bem-estar. E o sono, ele não é só uma questão de bem-estar, ele é também uma questão de saúde, e não é uma questão de saúde simplesmente, é vital. O sono é algo que é vital para a nossa vida. Então, por que a gente olha para um colchão e entende ele como só um mobiliário? Ele não é um mobiliário, ele é muito mais do que um mobiliário. E vocês que estão na ponta, é importantíssimo que entendam onde que esse suposto mobiliário está inserido, olhando para o comportamento de nós mesmos consumidores. Todo mundo aqui dorme em uma cama, graças a Deus a gente tem boas oportunidades e tem uma cama e um colchão para dormir, né? E olha para isso e fala assim, não, mas espera aí, não é só um mobiliário, ele é fundamental, ele é vital para a nossa vida. Visto isso, é muito relevante que vocês entendam também sobre o que é o ecossistema do sono. Porque quando a gente tira o colchão simplesmente do universo de uma mobília, e que antigamente, vale lembrar, que era uma mobília que ficava escondida ali na nossa casa, com a roupa de cama, a visita vai nem vê o que é o colchão que você tem lá embaixo. Depois que passou a pandemia, a gente vive uma nova era, onde as pessoas realmente olham mais para o seu bem-estar, para a sua saúde. Então, a gente traz esse conhecimento do ecossistema do sono para a ponta, para o varejo, onde vocês estão atendendo ali no dia a dia, a rotina com o cliente, aquele jogo de cintura e o entendimento daquilo que é necessário para a saúde dele, para a vitalidade dele. E aí, esse ecossistema do sono, para nós aqui, para o nosso universo, a gente considera que ele é dividido em 3 pilares. Um dos pilares é a modificação de rotina. É a famosa higiene do sono, que vocês têm ouvido muito falar aí na mídia agora, que é mudança de rotina, mudança de alimentação, atividade física, meditação, tudo isso. Aí nós entramos aqui com tratamento terapêutico. Existem algumas pessoas que têm doenças mesmo relacionadas ao sono, por exemplo, apneia, bruxismo, e isso precisa ser tratado com médico diagnosticado, tem tratamentos específicos com equipamento, CPAP, enfim. E o terceiro e último pilar é a otimização do ambiente. O ambiente ele precisa estar favorável
para que o sono possa ser um sono de qualidade. Então a gente tem que ter a temperatura adequada, a luminosidade que vai te auxiliar a pegar no sono e ter um sono mais saudável, ter um colchão adequado. E é nesse pilar que nós, do certificado Pro Espuma, nos enquadramos, né? Os colchões estão aqui dentro desse pilar de otimização de ambiente, né? Que, como eu falei, Pro Espuma e o INER. Só para vocês compreenderem um pouco, né, o Pro Espuma é um certificado de qualidade que está nos colchões de espuma e de mola. Ele foi criado há 40 anos atrás pelo INER. Tá? Então, o Pro Espuma é um produto do INER. E o INER é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso, né? Onde nós desenvolvemos aí alguns estudos voltados para o ecossistema do sono, que possa entregar soluções melhores para a otimização do ambiente, sempre com foco nos colchões e nos travesseiros. Tá? Visto isso, entendendo, né, sobre esse ecossistema do sono, sabendo que é importante vocês trazerem essa relevância, esse conhecimento do sono para o dia a dia, para a hora do atendimento ali na ponta do consumidor, você sabe o que é a ergonomia do sono? Então, assim, é uma coisa simples, mas que se vocês mencionarem ali na hora, no jogo, no corpo a corpo com o cliente, ali na hora do atendimento, que é a ergonomia do sono, ele estuda a posição correta durante o sono e como o suporte adequado, fornecido por colchões e travesseiros de qualidade, pode fazer a diferença na qualidade do sono. Então, é importante vocês saberem esses termos, que são termos mais técnicos, mas que mostram conhecimento, porque conhecimento também é credibilidade na hora da venda, na hora que você está ali conversando com o consumidor, né? E por que eu falo de credibilidade, que é algo importante? Porque a credibilidade faz parte da experiência que o consumidor busca na hora que chega para fazer a compra de fato, né? A gente tem lá a jornada toda e o relacionamento com esse cliente começa antes, né? E a experiência vem desde lá do início da jornada do cliente, mas é ali na loja onde ele vai vivenciar essa experiência ainda maior. E aí eu coloco aqui essa frase do livro O Paladar Não Retrocede, do Carlos Ferreirinha, que é: vivemos em uma era de transformação e hoje a decisão de consumo começa pelas experiências. Vocês abordarem o tema sono, o conhecimento desse mercado, é também proporcionar uma experiência, porque vocês estão compartilhando conhecimento com aquele consumidor que simplesmente chegou ali falando: eu preciso dormir melhor. Ou não, ou ele sabe disso tudo e está buscando um equipamento adequado para melhorar o sono dele. E aí eu trago aqui uma conceituação que a experiência ele é um exercício estratégico para emocionar as pessoas, fazê-las perceber produtos e serviços pelos seus valores não tangíveis, ou seja, aquilo que você não pode tocar, não pode apontar. Experiência é uma ação desenhada minuciosamente para encantar, impressionar e fascinar. A cada momento que você traz uma informação relevante dessa, você encanta o seu consumidor, você fascina, porque você está demonstrando conhecimento pleno daquilo que você está vendendo. E aí você acaba impressionando também. Visto isso, aí a gente começa a dizer aqui, a partir do momento que você encantou, falou sobre o ecossistema do sono, como que você norteia a compra de um colchão e tem bons argumentos de vendas. E aí eu sempre digo uma coisa: a escolha de um colchão é uma escolha muito individual, porque as preferências e as necessidades são individuais, né? Não é commodity, não é trigo que você vai lá e compra o trigo. Não é assim, não pode ser desse jeito. Por isso que você tem que ter o entendimento de tudo o que envolve a necessidade desse cliente. E aí, visto isso, a gente fez aqui uma estrada. E qual é o percurso que deve ser percorrido, né, para que a pessoa possa nortear a venda e na outra ponta o consumidor possa fazer a compra. Então a gente começa aqui pela consulta à tabela de biotipo. A tabela de biotipo, ela foi desenvolvida por nós do INER, né? Foi um estudo feito com médicos e engenheiros, onde foram
corpos não, né? Pessoas vivas foram radiografadas e entendeu uma relação entre altura e peso das pessoas, que pode fazer uma recomendação da densidade adequada para aquela pessoa comprar um colchão. E nós chegamos aqui à tabela de biotipo. A tabela de biotipo, pessoal, ela está disponível no nosso site, que é proespuma.org.br, assim como também no iner.org.br. E aí, nesse folhetinho que vocês receberam, também tem ela disponível. Ela é a única ferramenta norteadora do mercado para escolha da melhor densidade para um colchão de espumas, tá? Então, então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. A pessoa de 71 a 80 quilos, 1,61 m a 1,70 m, densidade média de D28 a D33, tá? Visto isso, a gente passa para o segundo passo, que é o quê? Definir entre espumas ou molas. E voltamos lá para a individualidade, né? Quando você pensa em individualidade, o que acontece? O colchão de espumas, ele é um colchão mais recomendado para quem? A pessoa que tem um sono mais tranquilo, né? Que ela gosta de conforto, é um colchão de extrema qualidade. No Brasil houve uma tendência aí alguns anos atrás dizendo que os colchões de espuma não eram bons, só colchões de mola. Ao contrário, é um colchão de extrema qualidade, que pode sim estar disponível no mercado, né? E uma pessoa que é uma pessoa que não se movimenta muito durante a noite, tem um sono um pouco mais tranquilo. Já os colchões de mola são para aquelas pessoas como eu, agitada, não deu para perceber que eu sou, né? Que se movimenta muito durante a noite. E eu falo que o colchão de mola é como um tênis. A gente, quando começa a correr, fazer corrida, virei esportista, começa a fazer corrida, você vai comprar um tênis, de repente o tênis começa a dar dor no joelho, e aí você entende que ou a bike, né? Você entende que você tem que ter um equipamento adequado. O colchão é a mesma coisa. É o equipamento adequado para que você tenha o quê? Uma boa noite de sono. Voltamos lá no ecossistema do sono, né? Então, o colchão de mola, ele é recomendado para uma pessoa que tem uma noite um pouco mais de movimentação. Concorda? A pessoa se virou. Se ela se virar num colchão de espuma, simplesmente ela vai acordar um pouco mais cansada. O colchão de mola é o equipamento adequado para impulsioná-la na movimentação dela durante a noite. Ok? E aí sim passamos para a última etapa, que é... para a terceira etapa, que é checar a densidade da camada de suporte. Isso, gente, é fundamental. Tem a ver com o quê? Com a transparência que a gente falou lá na frente na jornada do consumidor, tá? Normalmente a gente não consegue saber qual é a densidade da camada de suporte que vai acima, por exemplo, dos colchões de mola, tá? Então, o que é, Débora, a camada de suporte? Temos aqui essa base, que são as molas. Concordam comigo que acima das molas tem espuma? Nos colchões certificados por espuma, tem espuma. E outros a gente não sabe, mas nos do Proespuma tem. E aí, concorda comigo que tem colchões que são vendidos e fala assim, as minhas molas suportam 240 quilos. Mas a pessoa dorme em cima das molas só? Não, tem espuma. Portanto, as espumas precisam também suportar aqueles 240 quilos. E onde que você vai descobrir se essa espuma suporta ou não os 240 quilos? Na tabela de biotipo, tá? Então, essa camada de suporte é fundamental saber de acordo com o peso da pessoa que vai utilizar. Então, ok, definir espuma, definir mola, qual é a camada de suporte? A minha camada de suporte tem que ser um 33, uma densidade 33. Ok, visto isso, aí sim, isso, gente, é fundamental. É a hora que, na hora da venda, derrapa, sabe? Porque aí você fala, já não sei o que tem dentro, tem o memorial descritivo, mas você não decorou o que tem. Então, quando forem compra, estuda o catálogo do produto que vocês estão comprando para que vocês saibam direitinho fazer essa recomendação, né? É super importante isso. E aí, nós passamos para o mais gostoso de definir, que é qual é o conforto que o cliente gosta. Na verdade, ele chega lá falando do conforto, mas tem que percorrer todos esses 3 passos até
chegar ao conforto que ele prefere. E normalmente ele vai dizer, eu gosto do macio, intermediário ou firme. E isso, existe ciência, existe estudo, a gente tem um orgulho muito grande de dizer que nós temos a indústria química ao nosso lado, que é a Dow, e proporciona que a gente faça, desenvolva e evolua nos estudos para que os clientes possam ter um produto realmente de qualidade. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que fala muito sobre conforto. Bom, falhou um pouco, mas tem legenda, então deu para vocês acompanharem. E aí eu venho com a pergunta que acaba o vídeo. O que é conforto para você? Né? Então, o conforto, existem tecnologias, como a gente apresentou, existem as espumas de memória, que é a viscoelástica, existem espumas mais firmes. A densidade, gente, é importante dizer isso aqui, a densidade não tem nada a ver com o quanto é macio ou quanto é firme um colchão, tá? A densidade, ela suporta um peso, mas a gente pode sim ter uma visco, que é uma espuma bem macia e de memória, com uma densidade superior. Tá? E aí as camadas de conforto são o quê? Tudo aquilo que vai em cima da camada de suporte, tudo aquilo que tem o contato direto com o corpo, a sensação quando a gente chega aqui nos estandes, a gente põe a mão em cima e entende qual é o tipo de conforto que tem aqui, é mais firme, é mais macio, é um conforto intermediário. Essa é a camada de conforto e isso é o que o cliente chega, na verdade, pedindo na loja. Tudo que tem dentro, ele não sabe. Quem vai ensinar ele são vocês e nós. E aí, por último, obviamente, a gente vai para a nossa premissa básica, que é o quê? É a qualidade. Então, é de extrema importância que vocês tenham na loja de vocês, que vocês vendam produtos que sejam certificados. Quando tem o certificado Proespuma, vocês vão ter a garantia de que estão levando um produto de excelente qualidade, fazendo a entrega para o cliente de vocês com um produto de excelente qualidade. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que a gente afirma isso. Né? Então a gente sempre fala, garanta a qualidade, garanta o certificado Proespuma, né? O certificado Proespuma, ele é referência de qualidade e confiança no ecossistema do sono, tá? Credibilidade, excelência, porque de fato são os melhores colchões que estão no mercado hoje, e exclusividade, porque apenas algumas marcas se comprometem em ter esse certificado. É um compromisso que as marcas assumem, não é um investimento, é compromisso, que eles estão com a gente por compromisso. Isso é importante ressaltar. Além disso, é importante que vocês saibam também qual é a diferença entre Inmetro e Proespuma. Inmetro é compulsório. O que é compulsório? É obrigatório. Então, todas as indústrias que são legalizadas no Brasil precisam ter em seus produtos o certificado do Inmetro. Caso não tenha, existe algum problema sério aí nesse negócio, tá? E voluntária significa o quê? Que as indústrias que estão conosco, elas se submetem e investem, se submetem a todos os procedimentos e investem para que possam receber essa certificação. Então, quando eu falo que é compromisso, é porque de fato eles se comprometem a cumprir por tudo aquilo que nós exigimos. E o que é o que nós exigimos? A gente tem a mesma metodologia que o Inmetro, com critérios mais rigorosos, tá? E o que são esses critérios mais rigorosos? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que fala assim, mas já tem Inmetro, como diz meu marido, se um produto tem Inmetro já não morre, né? A gente já não morre porque está tudo certo. Mas não, a gente também pode ter uma entrega de maior qualidade, né? E quais são esses fatores que são diferenciados? Todos os nossos produtos são auditados, né? Todos os produtos homologados são auditados. Nós temos parceria com o laboratório Falcão Bauer, tá? A cada quadrimestre, um auditor da Falcão Bauer visita as fábricas das marcas associadas e eles eles retiram alguns produtos que são homologados, lacram e levam para o laboratório e submete a teste. Isso é feito a cada 3 meses.
né? E isso faz com que a indústria cumpra com todas as exigências que são feitas por nós do Proespuma e do INER. E as indústrias têm esse comprometimento. Sim, não iremos diminuir a nossa régua, manteremos e, ao contrário, estamos estudando sempre e disponíveis para a gente poder elevar esse padrão de qualidade e trazer melhores entregas para o nosso cliente. Tá? Então, esses produtos que vão para o laboratório, eles passam pelos testes mais rigorosos que tem no mercado brasileiro hoje e garantem a qualidade das espumas e montagem estrutural dos colchões. Tá? Quais são esses testes? Dimensional, densidade, resistência e retorno, mais conhecido como resiliência, deformação, dureza, durabilidade e teste de pureza. Ah, Débora, mas o Inmetro também faz todos esses testes. Faz. Você manda uma amostra da espuma e é submetido a tudo isso. Não é aberto, colchão por colchão. Quem manda é a indústria. Não tem um auditor que vai até lá e pega isso a cada 3 meses. É uma vez por ano. Então, a gente tem bastante diferença, fora que as variações para cada um desses testes são mais altas do que a do Inmetro. Isso significa que somos parceiros e temos um trabalho complementar junto com o Inmetro. Né? Porque o Inmetro hoje é um órgão governamental também e não tem tantos recursos assim para fazer estudo. Estudo é um investimento altíssimo que é feito. Tá? E aqui eu tenho um outro videozinho para vocês que mostra um pouquinho do que são cada um desses testes. Aqui é o dimensional, onde os colchões que são lacrados chegam no laboratório e são medidos. Aqui a densidade, são extraídas cotas de prova e medida a densidade, passou a resistência. Aqui é o teste de deformação. Ele é submetido a uma deformação e vai para o forno. Aqui o teste de dureza. A durabilidade são 80 mil batidas na espuma, para ver o quanto a espuma fadiga ou não. E, finalmente, o teor de chamas. E o teor de chamas, ele deixa um residual. Se tem carga nessa espuma, que significa outros componentes que não o poliuretano, o TDI e os aditivos, deixa um residual ali no final da queima, tá? E essas são as marcas que estão com a gente, que eu vou ressaltar melhor aqui na frente, tá? Então, vamos lá. O que é o certificado Proespuma? É uma certificação voluntária, ou seja, essas marcas que vocês acabaram de ver estão comprometidas em investir e cumprir com as regras que nós exigimos, né? Ela é reconhecida como o mais alto padrão. Já expliquei sobre a diferença entre Inmetro e Proespuma, e é importante ressaltar aqui que nós somos o certificado da Abicol, ele é complementar ao certificado Proespuma, tá? Então, isso é uma confusão também que o mercado gera, que diz, mas eu já tenho o certificado da Abicol. Não, a Abicol, ela certifica processos industriais, o que é importantíssimo, de extrema relevância, tá? Que certifica o quê? Se tem trabalho escravo, trabalho infantil, e para nós, do Proespuma e dos associados Proespuma, que também são associados à Abicol, é de extrema importância, mas ele não certifica a qualidade do produto final, que é o que o certificado Proespuma faz. Então, é importante ter essa diferenciação sobre uma coisa e outra. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, para a gente chegar para o final da apresentação. Por que existem as avenidas, corredores de loja de colchão? Né? Então, quem nunca viu uma avenidona e tem uma loja do lado da outra assim, e provavelmente a loja de vocês deve estar num lugar desse, não é mesmo? É briga. Por quê? Porque faltam argumentos sólidos, muito provavelmente. E falta argumento sólido porque as pessoas estão brigando por preço. Ao passo que, quando você tem um produto de qualidade, você pode brigar por diferencial competitivo e não por preço. Dificílima essa quantidade de lojas que tem por aí. Então, você tem que ter produto que realmente tenha valor agregado e não seja mais do mesmo, né? E aí, quando eu digo isso, é quando eu destaco o certificado Proespuma, tá? O certificado Proespuma, ele é rastreável e ele garante
a qualidade das espumas e estrutura, como eu já disse aqui anteriormente para vocês. E além disso, ele tem um tracking. Então, quando vocês observarem, se vocês passarem lá no stand da Lux Espuma, no stand da American Flex, da Castor e da Ortocrim, vocês vão ver que tem o certificado e que aqui tem uma numeração. A gente consegue rastrear que produto que é esse, porque também pode acontecer, né, de aparecer simplesmente aí uma etiqueta dessa e não existir. A gente precisa saber se ela existe, se ela não existe, se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Então, a gente também se preocupa se é pirateado, se somos pirateados ou não, né? E aí, por fim, em quais marcas que a gente encontra aí esse certificado Pro Espuma? São essas: American Flex, Castor, FA Colchões, Lux Espuma, Colchões Ortocrim e todos nós baseados aí, respaldados com a tecnologia da Dow, que é uma indústria química. Então, quando vocês compram, quando vocês adquirem produtos destas marcas, verifiquem se são produtos homologados, ou seja, que recebem o nosso certificado. Vocês estão garantindo aí uma compra de qualidade e uma venda para o seu consumidor final também de maior qualidade, de maior valor agregado. E aí vocês param de brigar em função de preço com os vizinhos e briga por uma outra coisa. Vocês têm conhecimento, né, para poder fazer essas vendas. E aí eu sempre falo, garanta a qualidade, garanta a Pro Espuma. Nós estamos há 40 anos, esse ano completamos 40 anos, promovendo escolhas conscientes para um sono saudável. E aí eu convido, deixa eu voltar lá para vocês tirarem foto. E aí, pronto. Bora? E aí, para vocês que são lojistas e têm aí relacionamento com uma dessas marcas, se não tem, é uma excelente oportunidade para iniciar esse relacionamento. Eu também quero comunicá-los que o Pro Espuma tem material de ponto de venda. Eu também já tive loja, não de colchão, mas eu sei quando a indústria dá esse suporte para a gente, é legal, porque a gente consegue fazer um enxoval aí bacana para a loja. Então, caso vocês sejam clientes, consulte o gerente de contas aí de vocês, para poder fazer essa distribuição de material de ponto de venda. Quero convidá-los também, nós acabamos de lançar aí no último dia 9 o Pro Espuma Cast, tá? O nosso próximo episódio é sobre o turismo do sono, no dia 23 de maio, tá? Ali o QR Code vai levar direto aí para o canal do Spotify, do Spotify e YouTube, e eu vou correr aqui um pedacinho para vocês. Vamos ver se vai rodar aqui. Esse não testou, os outros testou e deu. Então, a cada 15 dias, gente, vocês nos sigam lá. A cada 15 dias vem um episódio novo e aí a gente vem contextualizando com o ambiente. Virão médicos, virão arquitetos, fisioterapeutas, lojistas, todo esse ecossistema que abrange aí o mundo dos colchões, o mundo do sono, e é conhecimento, agrega conhecimento mesmo para todos vocês. Acompanhem a gente lá, tá? E além disso, nos acompanhem também nas redes sociais, @InerOficial. A gente tem conteúdos super interessantes que podem ser fonte de inspiração para que vocês possam gerar conteúdo para as lojas de vocês também. Então, a gente posta coisas ali diariamente no Iner, obviamente muito mais voltado para o sono, e no Pro Espuma convidamos vocês para nos seguir, para compartilhar conteúdo, para marcar, enfim, sintam-se à vontade sempre. Muito obrigada. Em nome do Iner Pro Espuma, eu quero agradecer pela audiência de vocês. Foi um prazer, eu estou à disposição. Estejam sempre com a gente e com as marcas associadas, que com toda certeza vocês estão com os melhores produtos. Obrigada.